Vamos ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 14 do capítulo 14, versículo 14, diz assim: Eu vi ainda uma nuvem branca sobre a qual as centenas como um filho do homem com cabeça cingida de coroa de ouro, na mão uma foice afiada. E no versículo 15 fala assim: Então o anjo saiu do templo, gritando em voz alta para aquele que estava assentado na nuvem: lançar a tua foice afiada, a ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois está maduro a seara da terra. E no versículo 16 diz assim: Ser que estava sentado, uma nuvem lançou então a foice e a terra foi ceifada. E no versículo 17 diz assim: E os outros anjos saíram do templo do céu, tenha também uma foice afiada. Todos os anjos, né? E no versículo 18 diz assim: E o outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu da alta e bradou um alta voz para aquele que tinha foice afiada, lançar a foice afiada, vindima achos que vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. As uvas estão maduras. E no versículo 19 diz assim: E os anjos lançou a sua foice na terra e vinha de uma, atirou os cachos na grande lagar da ira de Deus. E no versículo 20 fala assim: Elar foi pisado foram a cidade do lagar, e saiu sangue que atingiu até os níveis dos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Olha só como é que foi. Agora vamos para o capítulo 15, né? Capítulo 15, versículo 1 diz assim: Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, porque por ele é que se deve consumar a ira de Deus. E no versículo 2 fala assim: E vi também como que um mar transparente e irisado de fogo, e vencedores que havia escapado da fera, e uma imagem ao número dos seus nomes. Conservaram-se de pé sobre esse mar para os citaras de Deus. E no versículo 3 diz assim: Estavam contigo de
Moisés, o servo de Deus, e contigo do Cordeiro, dizendo: grande admiração, admiráveis das tuas obras, do Senhor Deus, denominador justo, verdadeiro, são o teu caminho e o Rei das nações. Deus é o Rei das nações, nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei das nações. E no versículo 4 fala assim: que quem se tomará, Senhor, não glorifica os teus nomes, seu tu, santo, todas as nações virão prostrar diante de ti, porque se tornou manifesta retidão dos teus juízos. E no versículo 5 diz assim: depois disso, eu vi abrir-se no céu o tempo que encerrará do tabernáculo dos testemunhos. E no versículo 6 diz assim: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do templo visito do linho dos resplandece sigilo e aos peitos com cinto de couro. E no versículo 7 fala assim, no versículo 7 diz assim, no capítulo 15 do versículo 7 fala assim: um de 4 animais deu-lhe todas as 7 taças de ouro, cheia de ira de Deus, que virá pelos séculos dos séculos. E no versículo 8 diz assim: encheu-se o templo da fundação do província de glória de Deus, e de pode inigir podia entrar enquanto se consumasse as 7 flagelos dos 7 anjos. E agora vamos para o 16, né? No capítulo 16 do versículo 1 fala assim: ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças de ira de Deus para derramar na terra, ver o que vai acontecer. Senhor, perdoai, que o povo não sabe o que faz. E no versículo 2 diz assim: o primeiro, portanto, se pôs derramar a sua taça sobre a terra, formou-se um úlcera através da máquinas dos homens que tinham os sinais, e a fera que prostrava diante das suas imagens. E no versículo 14, no versículo 3 diz assim: o segundo derramou sobre a terra, sobre o mar, e 7 e tornou-se sangue como um morto, pereceu todos os que estavam no mar. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus Cristo nós estamos sem ira, sem nada de Deus, só o amor e a bondade e a misericórdia. Jesus ama todos nós. Amém.